Pois bem, para quando o desenvolvimento inclusivo da África, os seus avanços e recuos, como é que nós estamos? Quer do ponto de vista social, principalmente, e do ponto de vista económico, estamos bem? Do ponto de vista político, estamos a caminhar devidamente? Qual é o olhar que o Ocidente tem da África? De que forma é que os países têm de se desenvolver para sempre que há a questão da transição, há sempre algum conflito? O que é que está a acontecer? Que consciência é que os africanos devem ter para acompanharem a locomotiva da humanidade? Como é que nós estamos do ponto de vista cultural? Estamos bem? Vamos saber agora no nosso painel de conversa. Já temos aqui os nossos convidados. Por sinal, são dois que têm nomes africanos e eu particularmente acho que tenho de alterar o meu nome. Vou tirar o Manuel para colocar... Bom dia, estimados convidados. Está aqui Nsambo Vicente, que é historiador. Começo já a saudar. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luís, e bom dia a todos os telespectadores. Vitorino Ngomambuta. Bom dia, Kiambotequeno, Walali, Tunameneka e bom dia mais uma vez, telespectadores. Esta aqui é a identidade africana, sim. Saber as nossas línguas, né? Com certeza. Bem, eu gostava, se me permitam, por favor, o ouvinte talvez em casa tenha o mesmo nome que vocês e eu sempre que começo uma conversa e sei que um dos convidados tem um nome africano, tem de justificar, tem de explicar, tem de dar o significado devido. Ngomambuta significa o quê? Batuque dos mais velhos, ou se preferirem, batuque grande. Por quê? Na conjuntura cultural da cultura banto, o batuque é um dos instrumentos que foi utilizado desde sempre como comunicação, para transmitir um recado que possa ser positivo ou negativo. E é um instrumento que é utilizado quer nos momentos de alegria, quanto nos momentos de tristeza. É um instrumento que é tocado em conjunto. Os batuques podem soar, todos eles pequenos, mas se não tiver o batuque grande a soar no meio dos pequenos, a suavidade da musicalidade ainda não é completa. Mas quando vem o batuque grande, então completa a suavidade. E por outra, como é estruturado o próprio batuque? Através de um tronco, de uma pele de um animal e picos. Nenhum batuque reclama a quantidade de picos que tem para suportar a pele. Que significa o quê? A união. Nós precisamos suportar aquilo que é nosso, assumirmos o que é nosso, para que sirva de nossa identidade. E uma identidade completa e eterna, não parcial. Este é o significado do meu nome. Nsambo. Nsambo, né? Mas tem outro nome no meio, né? Sim, que é o Batista Vicente, mas claro, Nsambo é o Nsambo Vicente. Nsambo, graça, bênção, sorte. Tanto completo, né? Estamos aqui a completar. Batuque grande, Exato. de sorte graça e de bênção. Assim, Porque há uma razão, claro. A minha mãe explica as razões que terá levado ela a dar este nome. Então, daí que, de facto, foi completado. Coincidentemente, apesar dos três nomes também, sou o terceiro filho. Né? Ok. Então, e o 3 tem o seu simbolismo, tanto plenitude, completo. Mas nós ainda, pelo menos para aqueles que têm o nome muito aportuguesado, ainda podem alterar, ainda há tempo. A nossa lei obedece isto. com certeza. A nossa lei obedece isso, sim, e devia já obedecer, se não obedece. Porque, primeiro, a toponomia, que se utiliza em português, e desculpem meus aportuguesados, a nossa identidade cultural não deve suplantar diante das identidades de outrem. Se verificarem mesmo nos registros civis, há dificuldade de resistirem nomes de nossas línguas maternas, nossas línguas naturais. E se verificarmos no léxico, até tem listas. Esse nome pode, esse não pode. Então, estamos a negar a nossa identidade. E se virmos, nós os bantus temos uma especificidade que para os filhos, independentemente de terem 3, 4 nomes, tem sempre um nome. É único. E os pais dão um único nome. Pelo menos na etnia Akongo, ou dos Akongos, o Kikongo, os Kimbundos, tem um nome.
E até para gêmeos também tem essa Tem um nome. especialidade, tem um único nome. E se formos na historicidade da própria Bíblia Sagrada, vamos encontrar os nomes de todos os autores que escreveram, só tem um nome. E nós continuamos a escamotear aquilo que é a nossa verdade. Não sabemos, até não sabemos em que cultura nos encaixamos, se é ocidental ou africana. Mas é uma das razões que, a título de sugestão, ao governo angolano entenda que isso é questão de soberania também. Faz parte da defesa e segurança da nossa identidade. Então é importante que velem por isso, que os nomes nossos da ancestralidade sejam trazidos à tona e sejam defendidos de forma eficaz. Sambo, Vicente, como é que, e já aqui a entrarmos para a nossa abordagem temática, como é que a África é vista em pleno século XXI ou mesmo nos anos anteriores? Como é que a África é vista? Vamos começar a contextualizar, que é do ponto de vista sociológico, principalmente. Bom, tendo em conta o defeito de formação, que é a história, tenho de fazer uma contextualização histórica, não invadir a área dos outros para não ser apedrejado. Nota que todos os povos, em princípio, são adultos. E, fruto do encontro que o espaço África teve com outros territórios, nós fomos praticamente invadidos. Mas se tivermos de recuar um pouco mais, nós vamos notar que a África, estamos aqui a falar, por exemplo, das guerras púnicas, Cartago, sobretudo o norte da África, o Egito, teve alguns conflitos até com alguns países, ou territórios europeus, né? E a questão que se coloca é onde é que nós depois ficamos distraídos. Daí então que o fruto do encontro que houve entre os europeus fundamentalmente, inicialmente com os asiáticos, né? Porque o primeiro contato, ou seja, o contato mais antigo entre os territórios africanos e com o exterior, não foi tanto ainda a Europa, mas é sobretudo a Ásia. E basta vermos as influências que o Islão, por exemplo, deixou, né? Sobretudo na África Oriental e mesmo também ocidental, claro. Mas agora, sobretudo com esse contato com a Europa, penso que aqui onde a África, podemos assim dizer, foi muito mais invadida. E aqui nós praticamente, a nossa identidade foi, que se diga aqui de passagem, invadida mesmo. E daí até o termo, o conceito foi utilizado de descoberta, no tanto nós fomos descobertos. E, na verdade, nós nunca fomos descobertos. O que houve, na verdade, é encontro de povos. Porque eles nos encontraram com instituições muito bem desenvolvidas. E, embora uma forma também de querer esconder realidades isso de nós, autóctones. depois, querer esconder isso de nós, é depois dessa divisão que fizeram da África. Portanto, vários conceitos foram inventados, uma delas é a questão da África branca, África negra. Tudo isso é para dizer que na África, se o Egito, por exemplo, está ali desenvolvido, ou durante muito tempo foi um espaço desenvolvido, é por ser um espaço branco e não negro. Tanto, e vamos ver aqui as várias situações que eles vão implementando. Isso tudo é para quê? Para dizer que a África não contribuiu em nada. Claro, fruto disto, nós vimos que a África praticamente foi despovoada, que siga aqui de passagem, aconteceu a desagregação das comunidades, as famílias ficaram divididas, os espaços ficaram divididos até hoje. Estamos aqui a falar concretamente, sobretudo, da Conferência de Berlim. Embora a ideia inicial não foi para dividir o continente, mas foi porque era para traçar regras de como eles poderiam continuar a colonizar, a continuar a dominar o continente africano, e por causa mesmo das rivalidades que eles estavam a ter entre eles, porque já não estavam a se entender. Infelizmente, acabou por terminar nisso que hoje conhecemos, essa divisão político-administrativa dos países africanos. Portanto, estamos aqui, fruto desse período, se intensificou a chamada explorações geográficas, onde cada país colonizador enviou, que se diga aqui depois, os seus melhores geógrafos, no fundo era para conhecer os vários espaços, recursos nossos, que nós hoje estranhamos, até os nomes, por exemplo, quando diz que a Werwitch Mirabilis foi descoberta, não sei, para o fulano, o senhor Werwitch, isso não condiz a verdade, porque nós já conhecíamos os nomes das plantas, dos rios, etc, etc. É aqui que o Ngomambo esteve a falar a questão, por exemplo, da toponímia, a antroponímia. Quer dizer, nós conhecíamos os nomes dos espaços e dos rios, porque o ser humano, onde ele está, a tendência sempre é criar uma identidade.
O homem não gosta de estar num espaço anônimo, ele gosta, por isso que nós temos as várias designações. E no caso, por exemplo, estamos aqui a nos referir de Welwitschia mirabilis, isso não condiz à realidade que terá sido o senhor a descobrir aquela planta, porque o espaço por si só, o Tombua, onde está essa planta, as pessoas já chamavam o nome, que é Ntumbua, tá vendo? Então é que dá o nome ao espaço que é Tombua. Então não é o senhor que terá inventado, claro, e nós estranhamos com isso. Mas isso não é pelo facto de os africanos ainda terem na altura a dificuldade de registar as coisas? Não, mas nós já temos também escritas, nós já temos escritas. A questão é que nós temos é de divulgar essa escrita. Então o mandombe é uma escrita africana. Não obstante a questão da hieróglifos, né, que é o Egito. Portanto, nós temos escrita, porque muito antes da presença europeia, por exemplo, aqui bem próximo ao Uganda, que estamos a falar da África mais abaixo, já se fazia, por exemplo, cirurgia, já se fazia operação. Portanto, nós não aprendemos essas práticas, porque nós temos de ir aprofundar do continente africano. Portanto, primeiro, desmistificarmos esses conceitos, embora se diga que a África passa a vida a reclamar que fomos. Claro, fomos, mas agora é responsabilidade nossa andarmos atrás desse conhecimento, porque a questão basta vermos que conteúdos é que nós temos, por exemplo, nos nossos manuais. O que é que nós ensinamos? O que é que nós temos no currículo, nos currículos? Portanto, essa é a questão. Porque a África precisa aqui rebuscar a sua ancestralidade. Não é criar uma ruptura com este mundo hoje globalizado, fala-se muito da aldeia global. Mas estarmos nessa aldeia global, mas procurarmos a nossa identidade. Nós estamos juntos, mas com a nossa diferença. Portanto, isso é que tem que estar bem nítido. Agora, iniciamos aqui uma conversa com a questão dos nomes. Claro, ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Portanto, será vontade, ou o que é que incentivará, por exemplo, os nossos governantes a veredarem para os nomes mais africanos? Se eles mesmo não têm, a maior parte deles não tem esses nomes. Portanto, isso é uma questão de consciência, é uma questão que isso tem de nos despertar, nós enquanto africanos. Porque todo nome africano, em princípio, tem algum significado. E também, os antropólogos costumam dizer que o nome é a pessoa. O nome pode ditar o comportamento da pessoa. Tá vendo? Por isso que certos nomes, quando há essa resistência, quando vamos registrar uma criança, as pessoas dizem, mas não sei o que significa esse nome. Claro, porque quando nós atribuímos nomes a alguém, ao nosso filho, nós estamos a institucionalizar esse nome, estamos a criar uma vibração espiritual. É porque nós queremos que o nosso filho seja isto de acordo com o nome que nós atribuímos. E quando nós atribuímos um nome que nós mesmos, eu como progenitor, nem sequer conheço o nome, o significado do nome, eu não conheço a vibração. Daí como estamos a questionar, mas esse filho saiu quem? Esse comportamento é de quem? Sim, porque com que vibração é que você atribui o nome a seu filho? Então, tudo isso é a sabedoria africana. Isso tudo deve fazer parte do nosso código cultural. E nós não esquecemos disso. Portanto, quando ouvimos um europeu, por exemplo, com o nome de Costa, né? Temos de procurar saber a essência disso. Quando ouvimos peixe, figo, temos de saber a essência desse nome. Há um porquê. Porque se tivermos de recorrer à Bíblia, nós vamos encontrar que o nome é missão. Basta notarmos que mesmo Jesus Cristo, né, quando escolheu os seus discípulos, e depois, quando viu que o momento chegou de começarem a missão, trocou os nomes. E é o mesmo, por exemplo, que a Igreja Católica continua a fazer. Por exemplo, quando se vai eleger ou se elege um Papa, nota que eles adotam um nome. Quando uma madre, por exemplo, emite os seus votos perpétuos, automaticamente também muda de nome, porque o nome é missão. Então, esses aspectos que não devemos esquecer, isso tudo faz parte do nosso código linguístico, do nosso código cultural. E isso deve ser ensinado desde pequeno. E não começamos a recorrer a novelas, revistas, não sei, só para vermos o nome, muitas vezes não sabemos. Tá vendo? E depois essa fusão do nome da mãe e do pai, ou não sei lá o que é, o significado não sabemos, e os filhos ficam a ser divididos com comportamento, e ficamos a nos questionar mais, saiu quem? Sim, que nome é que você deu? Né? Se partimos dessa essência que o nome é a pessoa. E parece que hoje a febre é mesmo esta, né? Principalmente para a juventude, é juntar o nome do casal. Primeiro, para além de ser só febre, é um dos mecanismos de um rompimento cultural que se adotou para continuar a desestabilizar aquilo que é a ligação entre a nossa essência da ancestralidade. E nós achamos isso moda, é bom, é interessante, até que saiu bem, soa bem. Chique. Mas precisamos lembrar que
o único ser na natureza que lhe foi dado o poder de nomear é o homem. E este homem, se não nomear bem, acaba nomeando para um desastre. E as consequências são visíveis. Olha, falando em consequências, olhando para essa perspectiva do desenvolvimento inclusivo da África, e nós já havíamos conversado um pouco sobre esse aspecto, durante estes últimos anos e dias, enfim, a nível do continente africano vem-se realizando inúmeras cimeiras. E nestas cimeiras, a abordagem que se impõe, do ponto de vista temático, é sempre sobre terrorismo e questões humanitárias. Quando colocamos esta temática, que sinal ou que mensagem estamos a transmitir para o Ocidente? É que estamos a transmitir uma mensagem de insegurança, de que nós mesmos, africanos, não conseguimos resolver nossos problemas. Porque a mim, e eu digo aqui a bom da verdade, não me engane nenhuma cimeira que se realize para terrorismo. Por que se faz terrorismo? Se fala de terrorismo com maior incidência na Ásia e na África. Se verificarmos, são países que são abundantes em recursos naturais e minerais, que são explorados para o desenvolvimento de outros continentes. Então, é uma espécie de ilusão óptica que se passa ali à comunidade africana, de que estamos sentados para resolver os nossos problemas, mas com que observadores? Quem patrocina esses eventos? Não somos nós. Maioritariamente são patrocinados pelo Ocidente. E não só, não nos esqueçamos que o problema da África nunca será resolvido pelos nossos vizinhos que vêm nos assistir. Pelo contrário, se não nos aceitarmos e sentarmos à mesma mesa e assumirmos a nossa real responsabilidade, jamais resolveremos o problema. E o problema é antigo. Desde 1491, que houve os acordos de irmandade entre os reinos e a Europa, pelo menos aqui para Angola, a partir dali começou a se engendrar um mecanismo de dilapidação da nossa essência de Angola e do continente africano, a partir dos anos de 1400, para se adotar e se aceitar de que aquilo que trazem como cultura, que trazem como identidade é que deve ser melhor que aquilo que nós temos na natureza africana. Ora veja, eu trago aqui uma cábulazinha, e é importante que eu diga, só para termos a noção do que estamos a falar do continente africano. É um continente que tem 90% de matéria-prima a nível do mundo, continente africano. O continente africano tem 60% de reservas de terras aráveis a nível do mundo. O continente africano tem 40% de ouro global conservado aqui no continente. O continente africano tem 33% da reserva de diamante a nível do mundo. O continente africano tem 80% da reserva de coltan a nível do mundo e com maior incidência no Congo Democrático. Estamos a falar de um continente africano que tem 60% de reserva global de cobalto a nível do continente africano. Estamos a falar de um continente que tem 30.000 receitas diferentes de plantas medicinais a nível do nosso continente. Mas como é governado a sua organização internacional que hoje chamamos de UA, União Africana? Quem está lá? Chefe de Estado. Chefe de Estado tem muitos problemas no seu país. Como é que vai resolver o problema do continente africano? Minha opinião, o continente africano precisa de uma reforma a nível da própria União Africana. A União Africana precisa ser reformada e é urgente essa reforma. O que é que eu sugeria para que fosse? A União Africana deve ser liderada por entes que não são chefes de Estado, porque acabam misturando a missão de chefe de Estado com a missão do continente e atrapalha. Precisa se eleger pessoas idôneas, no comprometidas. Caso, ser membros das organizações. Exatamente, pessoas da sociedade civil, idôneas, comprometidas com o panafricanismo e o desenvolvimento inclusivo da África, onde iriam constituir, minha opinião muito particular, um colégio presidencial que deveria governar o bloco da União Africana, onde teríamos um Bureau de Defesa e Segurança,
também seria eleito, onde teríamos uma corte da magistratura, que também seria representativa, onde teríamos, em quarto lugar, a congregação de investigação tecnológica, científica do continente africano, onde teríamos o pilar ambiental, da flora, fauna, recursos naturais, financeiros do continente, onde teríamos a cúpula da comunicação, ou de industrialização também, de tecnologia, e ali englobaríamos todas as universidades africanas. Os quadros formados nas melhores universidades africanas, para onde servem? O que é que de produção eles apresentam para o desenvolvimento inclusivo do continente? Ora veja, todos os anos e todos os séculos em África saem recursos naturais em matéria-prima para o Ocidente. Quanto é que se paga de imposto para que se saia essas matérias-primas aos nossos estados, sobretudo a cúpula da União Africana? O que a União Africana ganha por isso? Como consequência, há fomes, há crises, há falta de água. Temos africanos a morrerem e o meu companheiro Sambo aqui já disse de outra vez que temos agora o cemitério aquático, onde a juventude africana prefere sacrificar a sua vida para atravessar em precárias condições o Mar Vermelho e acabam morrendo ali, muitos deles no Mar Vermelho, em detrimento daquilo que nós temos como grande potencial para o desenvolvimento da África. Vamos dizer, não, vivemos de reclamações, porque nós devemos assumir a nossa responsabilidade, até porque, em termos universitários, eu digo aqui, de alto e bom tom, os africanos foram os primeiros a começar instituições africanas universitárias no mundo. Olha, 1100 anos antes da invasão que nós sofremos, nós já tínhamos universidades, e de renome. E não é o Egito foi a terceira universidade. Que ensinou os gregos, que hoje aprendemos que tudo vem da Grécia, tudo vem do latim. Não! Precisamos dizer aqui em alto e bom tom, tudo veio de África, dói a quem doer, mas tudo veio de África. E se nós não continuarmos a assumir aquilo que é nosso, estaremos perdidos no nosso continente. Sam, sei que é um dos homens, um dos jovens que se debate muito com a questão da investigação científica, os projetos, os planos, as academias, que a nível da África nós temos uma fotografia aceitável, olhando, e vou aqui contextualizar o período em que o mundo passou a viver a questão da pandemia de Covid-19. A África, e foi o Madagascar, que levantou-se com um programa de pesquisa para encontrar algum problema atinente à Covid-19, mas foi rejeitado pelo Ocidente. Como é que olha para este processo todo da aceitação? O Ocidente não quer que a África tenha a autonomia, quer do ponto de vista científico, do ponto de vista académico, enfim, dos vários recursos que a África já tem. Se a África aceita essa situação, então eles já não terão, ou seja, se ele permitir, entre aspas, que nós andemos com os nossos próprios pés, eles estarão condenados à escravatura, ou seja, restituirmos aquilo que eles nos fizeram. Por quê? Porque a África, praticamente se diga que é o celeiro do Ocidente. As estatísticas foram aqui avançadas dos vários produtos que temos. Por quê? Porque essas guerras que a África tem tido, é uma questão são provocadas. Portanto, como é que indivíduos, por exemplo, vamos estar aqui a falar do leste do Congo Democrático, indivíduos, por exemplo, que não têm industrialização, não têm recursos financeiros, onde é que tiram as armas? E é uma questão constante. Enquanto nós pensamos que a situação for resolvida, um ano depois surge. A situação for... Então, onde é que tiram isto? Por quê? Porque nós nos deixamos manipular. Nós queremos ser, enquanto africanos, queremos ser eternas crianças. Sermos sempre levados ao colo. Os nossos problemas quem tende a resolver é sempre o Ocidente. Está vendo? Até convoca-se, por exemplo, quando aqui, e a expressão mesmo é essa, quando roubamos o dinheiro aqui em África, vamos depositar na Europa. Estás a ver? E por que não depositamos? Tiramos da África, então vamos depositar pelo menos num país também africano. Levamos sempre a Europa para o quê? Né? Então, aqui estamos a ver que nós queremos ser eternas crianças. Há conferências de doadores, vamos todos correr. Um país organiza um encontro com um continente, vamos todos a correr engravatados. Isso é vergonhoso. É porque nós não queremos tomar consciência do que de facto nós somos. Dificilmente encontramos alguém com
com traje africano. Né? Não, essa é outra questão. Bom, embora também eu noto muito isso, por exemplo, no Dia da África, né? O Dia Consagrado da África, 25 de maio. As pessoas todas a correrem com roupa africana. Portanto, nem mesmo esse tecido nós fabricamos. Portanto, é nossa ilusão dizer que é traje africano. É traje africano. Portanto, o que a mim é o que eu normalmente aconselho, não importa, por exemplo, que nós vestimos, mas é a consciência africana que nós temos a deter. Porque a roupa, por nós que vestamos essa roupa, se nós não respirarmos a África, enquanto nós não lutarmos por bem da África, enquanto nós não lutamos para a identidade africana, em vão serão as nossas roupas. Tá vendo? A ideia é esta. Agora, é preciso termos, porque também as pessoas vestem de acordo ao país colonizador. Portanto, há muita diferença entre os países, por exemplo, do Ocidente, né, africano e do Oriente. E, por exemplo, nós estamos aqui, tivemos, por exemplo, a colonização portuguesa, muito mais diferente. Porque nós assim nos sentimos bem, né, estamos melhores vestidos, etc, etc. Portanto, nos sentimos também... bem, nos aculturamos bem. Esse é o termo. Então, eu penso que é uma questão que a África, tal como questionava o professor Kizerbo, para quando a África, né? Para quando a África? É até nós tomarmos a consciência de que realmente somos pessoas e que nós podemos andar com os nossos próprios pés. No caso concreto, por exemplo, de Angola, as evidências mostraram que o longo período de guerra que vivemos, né, tivemos entre nós, houve aqui vários enviados especiais, etc, etc. Mas quem resolveu o problema? Somos nós mesmos. Portanto, nós temos de nos acreditar mais enquanto africanos. E a ideia, por exemplo, dos Estados Unidos da África, que figuras como Nkrumah, o Cheikh Anta Diop evocaram durante muito tempo, era, no fundo, para romper essas barreiras geográficas que existiam. Infelizmente, essa ideia nunca foi materializada. Por quê? Porque cada país, digo, procurou lucrar com a alfândega. Portanto, nós temos muitas alfândegas no continente africano, mas a questão, apesar dessas alfândegas todas, o que é que o continente ganha com essas alfândegas? Por que não criar um bloco? Né? E essa penso que foi a ideia aqui, a questão dos Estados Unidos da África. Isto é possível, mas o que acontece? Nós, cada um, apesar dessas cimeiras que têm acontecido, mas cada um depois tem os seus encontros em secreto com os países. Olha, você não liga aquilo, você não vai ganhar nada. E começam a receber outros sacos extras e continuamos a prejudicar o continente africano. Como consequência, somos jovens e isso aqui não é segredo para ninguém. Se tivermos, no nosso caso concreto aqui em Angola, se tivermos de fazer um estudo empírico, perguntar a cada jovem se quer mesmo continuar aqui, tendo em conta as situações que nós estamos a viver, nós vamos notar que cada jovem quer emigrar. E aqui, hipoteticamente, a questão da hipótese, me parece também que isso está na base de termos, por exemplo, essa restrição dos passaportes hoje. Porque eu não acredito que seja a questão da cédula, falta de cédula. Porque coisas mais difíceis nós conseguimos. Se conseguimos abrir aquele rio, né, lá no Cunene, e é uma cédula que nós não vamos conseguir passaporte. Então acho que é uma forma de desencorajar os jovens a emigrarem. Porque nos últimos anos... É falta de patriotismo. Sim, nos últimos... Não é questão de patriotismo, porque quando o pai em casa não consegue dar aquilo que eu quero, eu vou ir procurar na casa do tio ou do... Tanto. Só que isso deveria constituir vergonha para os líderes africanos, tal como eu tenho muito dito. Porque quando o pai não consegue dar sustento ao seu filho, faz com que ele saia de casa. E o pai não deve se alegrar com isso, deveria ficar triste, criar condições, lutar, fazer, como se diz, de tripa coração, para dar sustento ao seu filho. Porque os jovens africanos querem emigrar. Aquilo que eu chamo de colonização voluntária hoje. É uma colonização voluntária. E em que condições é que as pessoas vão para esse espaço, a Europa? Preferem dormir às pontes, não sei, etc, etc. Estás a ver? Então, em vez de sermos claros, procurarmos resolver os problemas, e nós ainda estamos a criar restrições. E esta situação, estamos aqui a falar no âmbito social, porque me questionaram no âmbito sociológico, está, por exemplo, na base de muitas reivindicações, as chamadas manifestações populares. Estás a ver? Porque os jovens que digam que de passagem estão frustrados. Os jovens estão frustrados, porque hoje nota que a África abriu, no caso do nosso país, há muitas universidades, com ou sem condições, mas temos universidades, fala-se mais de 90 instituições superiores. Tá bom, estão a formar, há licenciados. Antes de ontem ainda passei para lá um dos locais onde tem acontecido essas cerimônias. Houve outorgas. Portanto, tem mais jovens que foram lançados no mercado de trabalho. A questão é, onde é que está a empregabilidade? Onde é que esses jovens serão absorvidos? No caso, por exemplo, do Congo Democrático, por isso que nós notamos que as bandas musicais do Congo Democrático são, mesmo banda no verdadeiro sentido da palavra,
Porque é uma forma de emprego, é uma forma de empregabilidade. Portanto, aqueles que dançam, etc, etc, ganham alguma coisa, porque o Congo, apesar da riqueza, e vimos aqui, recursos hídricos, florestais, etc, etc, e é um país grande. Mas a questão é, que industrialização tem o país? Por exemplo, só o dinheiro, né, aquela série, quase que não conseguem trocar. É um dinheiro, é um milho kwanza nosso, mas lá olha o volume. Porque nem sequer até bilhete, documento de identificação, o Congo tem dificuldade. O congolês tem dificuldade de ter isto. Então, o que é que nós queremos enquanto africanos? Um país rico daquele. O que é que falta? Então, eu penso que é uma questão de consciência. Nós É uma temos questão de estado consciência. a notar que dificilmente encontramos jovens a visitar os países a nível da África para fazer uma formação. Este é um outro problema que nós temos, mas importa dizer aqui, só para reforçar, o Congo democrático, a sua terra, para além dos recursos que ele tem, só a sua terra arável serve para alimentar todo o continente africano, todos os anos da existência do continente africano, todos os anos. E isso de não sairmos para visitar outros países africanos, aliás, isso tem acontecido o inverso. Eu não vejo jovens dos outros países vizinhos a virem para Angola estudar. Nós vamos a Namíbia, a África do Sul, ao Zimbábue, a outros países para estudar. Nós, os jovens de Angola, vamos. Mas eu nunca ouvi essa mesma densidade populacional a sair daqui ou a sair de lá para aqui. Por quê? Com exceção das instituições castrenses. Castrenses, militares, só isso. Com exceção disso. Só isso. Mas um país não se mede só pela força bélica. Aliás, que também não temos, porque até as próprias Forças Armadas em Angola, que se diga bom da verdade, é incompleta. Nós só temos 3 setores: aéreo, terrestre e marítimo. Falta o setor agroquímico industrial nas Forças Armadas, que é o setor basilar, que é o pilar de qualquer segurança, defesa e segurança de qualquer país no mundo. Angola não fabrica nenhum material bélico, não fabrica. E é um perigo, porque quando se fala de fabrico, os donos, que são os patrões dessas armas, vão se sentir enciumados e podem acabar convosco. O que é que me vem a entender? De que os chefes de estados no continente africano vêm para cumprir missão dos patrões ocidentais. É isso que me transparece. Não, mas basta notar que depois, por exemplo, de eleitos, e mesmo nesse momento, há um desdobramento. A primeira coisa que eles fazem, antes de serem eleitos, vão lá pedir permissão. Depois de serem eleitos, vão lá visitar para consolidar. E agradecer. E agradecer. E me transparece o seguinte: os programas eleitorais que os líderes africanos utilizam para ludibriar os povos africanos, depois de ganhar as eleições, os patrões mandam o programa deles e, comparando com ele, se algo estiver errado no programa dele, ele deve apagar o dele e priorizar o do patrão, sob pena de sofrer golpe de Estado. É isso que nos transparece. Há uma máquina, há uma mão invisível no continente africano. E tudo isso foi engendrado desde 1963. Olha, em 1963, fevereiro e março, aconteceu as 7ª Semanas Filosóficas em Kinshasa, onde os sábios, onde estamos a falar do Senghor, Nyerere, estavam lá sentados para traçar o cronograma de desenvolvimento inclusivo do continente africano. Foram 7 semanas, com observadores de lá, dos patrões. Sabe o que aconteceu? Depois de terminar as 7 semanas, vieram forjar a criação da OUA para tentar servir de umbrella, em português, guarda-chuva, aquele pilar que pega todos aqueles galhos que podia fazer com que esse desenvolvimento fosse sustentável, inclusivo e execuível. Mas o que acontece? Na criação da OUA, e felizmente nós, Angola, estivemos presentes, tivemos 2 filhos brilhantes dessa Angola. Dr. Mário Pinto de Andrade fez parte da criação da OUA, Dr. Jonas Savimbi fizeram parte na comissão organizadora deste. Isso é história, isso não condena ninguém, é história. É importante que se diga, a juventude precisa saber isso. Depois de participar, Jonas Savimbi viu que era uma situação que não lhe transpareceu bem. Volta para Angola a criar partido para lutar contra o colono, em primeira instância, menos as nossas guerras entre nós, em primeira instância. Porque depois sequestrou-se a União Africana e estamos onde estamos. E o plano diretor das 7ª Semanas me transparece hoje
2022, é o plano adotado para o desenvolvimento da Europa. A Europa hoje está interligada linha férrea, comunicação, estradas, aéreo, marítimo, de uma forma extraordinária. E que nós que traçamos esse plano em 63, hoje, 59 anos passados, continuamos na mesma estaca, a depender dos patrões. Desculpem, vem me dizer que temos seriedade. Isso não vamos continuar a culpar o Ocidente. Nós é que não nos assumimos como autóctones das nossas realidades. E enquanto africanos não nos assumimos como autóctones, donos das nossas propriedades, e assumir que quem vier, de onde quer que seja, tem que pagar. Até porque, se formos analisar no ponto de vista cultural e histórico, quem nos deve mais é a Europa, que é a África para a Europa. E eu vejo, quando vejo os países estão endividados, tantos bilhões que vão pagando com os nossos recursos. Atenção, quando é que a Europa irá pagar os nossos cérebros, os melhores cérebros que fogem daqui e desenvolvem a Europa para a África? São questões que daqui é nós uma não questão respondemos. que fica Então, para o ar. Talvez nós vamos desenvolver com depois certeza. do nosso curto intervalo. Volte connosco em um até já. Estamos aqui a refletir sobre a inclusão ou desenvolvimento inclusivo da África e os seus avanços e recuos. Volte connosco. Pois bem, estamos de volta depois deste curto intervalo. Importa referenciar que estamos aqui à conversa com dois jovens que inspiram e respiram a africanidade. Aqui Nsambo Vicente, que é historiador, e também Vitorino Ngomambuta, que é politólogo. Estamos a tecer considerações sobre o desenvolvimento inclusivo da África, os seus avanços e recuos. Antes de voltarmos aqui a olhar para outros tópicos desta conversa, vamos dar-lhe a acompanhar uma peça que faz menção a um estudo, digamos, sobre os microbiomas oceânicos e suas interações, que está a ser levado a cabo por 6 cientistas que nomearam 7 países, incluindo Angola, precisamente através do Mar de Benguela, uma missão encarregue por uma fundação denominada Tara Ocean. Acompanhe. A Fundação Tara Ocean é a primeira fundação de utilidade pública dedicada ao oceano em França. Tem 2 missões principais: explorar o oceano a fim de o compreender melhor e partilhar o conhecimento científico sobre o oceano a fim de criar uma consciência coletiva e cívica. O evento foi prestigiado com a presença da Ministra do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. Para nós, para o nosso país, é um privilégio estarmos integrados como um dos países onde esta expedição se realiza, não é? Portanto, esta é uma expedição de caráter científico que é realizada por um navio cujo objetivo é mesmo estudar do ponto de vista científico o oceano. Há 18 anos que desenvolve ciência oceânica de alto nível em colaboração com excelentes laboratórios internacionais de investigação para explorar, compreender e antecipar as conclusões ligadas aos riscos climáticos e ambientais, bem como os impactos de vários tipos de poluição. Testemunhou o evento o embaixador da França acreditado em Angola. A preservação do ecossistema marinho e da preservação do ambiente marinho, não, e no coração do que precisam os países marinhos, como em Angola, com a costa de mais de 1.700 quilômetros no Oceano Atlântico, e a escala do navio de Tara Ocean é decisivo neste âmbito, no âmbito, de maneira geral, de cooperação científica e de investigação entre Angola e a França. Para tornar o oceano uma responsabilidade comum e preservá-lo, a Fundação Tara Ocean esforça-se também por sensibilizar o maior número possível de pessoas para a ciência dos oceanos e por educar as gerações mais jovens. Et donc l'objectif principal de la mission, c'est o objetivo desta missão é microbiomas. Então, queremos estudar e compreender a interação entre os platões e a sua relação com o meio ambiente. A missão Microbioma. Durante quase 2 anos,
o navio laboratório Tara percorreu 700 mil quilômetros através do Atlântico Sul, ao longo das costas da América do Sul e da África até a Antártica. Durante a primeira etapa da expedição, a equipa científica estudou as águas chilenas, brasileiras e argentinas. On a déjà relevé des milliers d'échantillons parce que pendant ces 2 ans d'expédition, on prélève. Durante o tempo da nossa missão, já recolhemos várias amostras e todas essas amostras são enviadas em vários laboratórios para que possam ser analisadas e depois termos o resultado que se espera. É de salientar que passamos em águas diferentes, daí termos diferentes amostras, também espera-se diferentes resultados. Esta missão envolve 42 centros de investigação em todo o mundo para estudar o microbioma oceânico e as suas interações com o clima e a poluição. Pois bem, é precisamente sobre esta matéria que vamos começar aqui a refletir. Estamos a falar sobre o desenvolvimento inclusivo da África. A questão da investigação científica continua a ser um desafio para o nosso país e, de forma geral, para a África. E temos estado a receber inúmeros, digamos, estrangeiros, permita o termo, a fazer inúmeros estudos. E a questão que se coloca, onde estão os vários programas, os vários projetos de investigação científica que saem nas universidades? Agostinho Neto, que é a instituição pioneira em Angola, tem, e também a Católica, tem inúmeros projetos de investigação. E podemos aqui afirmar que esta questão de pesquisar as questões do mar, as questões de impacto ambiental, já esteve em carteira. Como é que nós observamos esse tipo de ação? Aqui direciono para os nossos convidados. É uma mais-valia, sim, mas que sinais, que mensagem é que isto também pode representar para os nossos cientistas aqui em Angola? Começando por mim, é uma pena quando a primeira tendência nossa tem que vir da orientação externa. É uma pena. É uma pena porque dados temos, e são verídicos e reais, que o nosso mar, o mar do Namibe à Namíbia, a nível do planeta Terra, é o mar mais rico em peixe, a nível do mundo. E as outras espécies estão ali inclusas. As teses que saem das nossas universidades angolanas e africanas ficam no museu. Ficam lá. Porque a primeira coisa é que o nosso ensino não é reconhecido na Unesco. E tinha que vir a orientação da Unesco, aqueles que são os fundadores da Unesco, para trazer investigação científica onde o nosso país, a senhora, Sua Excelência, com todo o respeito, ministra do Ensino Superior, vai lá para granjear os méritos daqueles que vêm. Mas os nossos são escondidos nas gavetas. Isso é um perigo iminente. E para um país que se preza ser, ou para um continente que se preza ser, um continente de facto que precisa crescer com seus próprios filhos no leme das realizações, nós estamos a cometer irregularidades graves. Desculpa que se diga, mas estamos a cometer irregularidades graves. Porque sempre a nos ensinarem, até currículas têm que nos ensinar. Quando é que vamos ter nossos currículos próprios, acadêmicos, que sejam execuíveis e praticáveis no nosso continente e no nosso país especificamente? Porque é a altura de começarmos a assumir que tipo de povo somos nós, o que é que nós queremos, de onde nós viemos e para onde queremos ir. É uma pena. Tenho colegas que terminaram no ensino superior e tiveram grandes dissertações brilhantes e tiveram até prêmios de serem os melhores, que foram até ganharam prêmios de fazer mestrado lá fora. Quando vêm, muitos deles são abandalhados. E se são utilizados, têm de ser utilizados com conotações políticas partidárias, que também é uma outra febre que enferma no nosso continente africano. Quer dizer, quem vier a estudar, se não estiver aliado a políticas partidárias, também não é tido.
Mas nós, antes de sermos políticos partidários, nós somos cidadãos. E tenho dito o seguinte, e repito aqui, em alto e bom tom. Angola é maxilar. Os partidos políticos em África são dentes. E se os dentes estiverem a doer, vamos ao médico, arrancamos os dentes. E continuamos com o nosso maxilar. Nsambo. Bem, fazer esse estudo, eu estou preocupado com os resultados. Os estudos são feitos e nós ouvimos na peça que as amostras são enviadas aos melhores laboratórios do mundo, tá bom. Mas o que é que nós ganhamos com esses resultados? Será também que nós estamos diante das chamadas agendas obscuras desses resultados? Será que é mesmo só para dizer que olha, o oceano está a ser, o perigo é este? Ou também por detrás disso, e aliás isso que aconteceu? Portanto, quando eu estava aqui a me referir à questão das explorações geográficas, era no fundo também para ver o que é que havia no interior do continente africano e aproveitar e explorar. Aliás, muitos memorandos, muitos protocolos foram assinados fruto dessa exploração geográfica. Então, a questão é, também não é oportuno também cada ver também a quantidade de peixes que nós temos. E a questão é que nós ganhamos com aquilo que é explorado. Mas esse, em particular, daquilo que conseguimos constatar, eles estão a olhar para as questões, vamos lá considerar, biomédicas, acho que é este o termo, os plásticos. É exatamente isso. Bom, isto é o discurso. Uhum. É só o discurso. É só o discurso. Mas será só este? Porque você vai notar, por exemplo, a indústria pescatória, ou pescatória, é isso, pesqueira, né? Ou pesqueira. Quem são os detentores desta indústria no nosso país? A maior parte são estrangeiros. Nós nos contentamos com o imposto, não com aquilo que sai, a quantidade do que sai. Qual é a quantidade que sai? Portanto, essas questões todas. E a outra questão, por exemplo, eu estive atento, não é até uma questão de xenofobia, não tem nada a ver com isso, mas é bom também que por exemplo, esteve lá a ministra, né, do Ensino Superior, era oportuno também dizer que, mas porque também nessa equipa, criar lobbies, colocar também jovens angolanos nessa equipa. Porque eu notei para a equipa, é jovem. Portanto, é momento também de assinar esses acordos. Ou a título de estagiário, uma das províncias. Exatamente, ou a título de estagiário, faz também parte desta equipa. Aliás, porque estamos a falar que é uma iniciativa de uma fundação. Uhum. Portanto, é oportuno começar a criar esses lobbies, mais do que estarmos só a receber. E, aliás, hoje, por exemplo, temos o Japão desenvolvido. Né? O Japão fez isso. O Japão fez isso. Querem vir aqui no nosso território. Olha, os jovens que não temos, estamos aqui a falar da revolução como Meiji, penso. Os jovens que não têm possibilidade de irem aprender lá nos Estados Unidos, vocês vêm ensinar aqui. Aqueles que têm possibilidade e foram. Hoje temos o Japão que temos. Tanto o Japão, a única coisa que tem são os recursos humanos. Então, nós precisamos disso. Mais do que receber só batemos palmas, é preciso começarmos a criar esses lobbies de forma a criarmos essas condições de, aos poucos, começarmos a inserir as pessoas nesta equipe. Foi bom, por exemplo, durante algum tempo, temos ali, por exemplo, de um dos projetos, a Jani Costa, né, por exemplo, que é interessante isto. Isto é bom, a Angola ganhou. E nós vimos depois a projeção que a jovem teve. Penso que é oportuno, mais do que estarmos só a receber e depois ir embora, é bom que nós criemos condições de acompanhar esses resultados, de nos apresentar o relator, mas ter também o que é nosso ali. Porque nós os resultados da África já foram muito forjados. Depois vão nos dizer que está tudo bem, no fundo não está bem. Ou vão nos dizer que não está tudo bem, mas no fundo está bem. Já houve, bem recentemente, a iniciativa das 7 Maravilhas de Angola. Sim, o projeto morreu. O projeto já não se O projeto morreu. A questão é, como é que nós estamos a conservar essas 7 maravilhas? E mesmo aquelas que são potenciais maravilhas, será que só são aquelas? O projeto morreu. Por quê? Porque são projetos de iniciativa privada, e este é outro problema que nós temos. Quando é um projeto de iniciativa privada, não há muitas vezes esse apoio. Nós só apoiamos muitas vezes quando sabemos que temos ali dividendos. E isto é que fragiliza a África. Portanto, há muitas iniciativas, mas quando, por exemplo, não há apoio, fragiliza, por exemplo, nós aqui. Quase que houve uma altura que tínhamos muitas fundações. Essas fundações, a sua maioria, eram mais para doar, pegavam dinheiro ali do Estado, iam doar cadeiras de roda, etc, etc. E hoje, por exemplo, quase que já não se fala de fundações. Porque já não há dinheiro. O que é que se passa com as fundações? Sim, o que é que se passa com as fundações? E digo mais. Por que não temos mais fundações? E digo mais, passa? doutor. A inclusão dos nossos jovens nesses grupos de investigação científica
também faz parte da defesa e segurança. Exatamente isso. São segredos nossos. Fazem parte da defesa e segurança, meus senhores. Nós estamos a entregar todos os códigos que são nossos. Porque eu disse aqui, temos mais de 30 mil receitas medicinais. E o mar é um dos potenciais onde se pode encontrar esses elementos também. O companheiro disse aqui, quando da Covid, vimos Madagascar, humana Covid. Os chefes de Estados ficaram com medo, porque se dissessem que vamos apoiar, teria um golpe de Estado. Epa, eu estou aqui a falar, eu não sei se daqui a pouco vão me matar ali na rua, que matem, mas a verdade deve-se dizer. Porque não podemos continuar com aquilo que é a realidade do nosso continente. Ora veja, há um país pequeno que eu chamo aqui ao debate, Ruanda. Tem as suas dificuldades que tem. Fechou as portas e desenvolveu. Ruanda. 2006, quando fomos apurados ao Mundial, fomos ver Ruanda desorganizado. Tudo aquele povo mesmo, é bairro, é pó. Visitei Ruanda em 2017. Meus senhores, desculpa lá, é um dos poucos países africanos que eu conheço que não existe o fenômeno de heróis jovens na Zunga. Não existe. Não existe Zunga. Não existe mendigos a pedirem esmola na rua. É um país pequeno, de 5 províncias. É um país que está a dar exemplo de desenvolvimento inclusivo. É um país que nós não ouvimos que falta de emprego do jovem, falta... E nós aqui temos uma orla tão enorme, por exemplo, no continente e no país. Onde é que está a industrialização da área costeira do nosso país? Indústria pesqueira. Temos zonas e focos que podem ser implementados. Ali estaríamos a dar solução à diminuição dos jovens africanos, heróis da rua, que todos os dias, todas as tardes e todas as manhãs estão com os braços erguidos, vendendo coisas que poderiam bem contar. Não precisa estudar. É só separar. Lambula é aqui, Carapau é aqui, Cachucho é aqui. No final do mês tem o seu ordenado. Já não vai ficar à rua. É uma das melhores soluções que nós podemos encontrar para mitigar a situação de desemprego. Mas preferimos confiná-los e depois pauta por frustração. E quando se manifestam, porque são malvados, são instrumentalizados. Meus senhores, precisamos despir o casaco de partidocracia. Precisamos vestir o casaco de cidadania. E se nós não nos assumirmos que somos nós a parte principal da resolução dos nossos problemas, estamos enganados. E toda a felicidade que se constrói num determinado país, num determinado continente, desde que não esteja versado no centro e o vértice das realizações, que é o homem, a pessoa humana, a primeira riqueza que um cidadão ou que um país, que um continente possa ter em qualquer canto do universo Terra é homem. E se nós não colocarmos ele como centro das realizações, é em vão. Todos os esforços é em vão. Sambo Vicente, aqui uma temática que se impõe quando falamos muito sobre o desenvolvimento inclusivo da África. Todo e qualquer continente vive as fases de transição, não é? Principalmente política. Em África, o cenário acaba por ser um pouco de conflito. Porque este cenário, será que haveremos de voltar a uma consciência mais tranquila, transição pacífica? Enquanto nós continuamos a ser instrumentalizados, não. Nota que há bem pouco tempo, Guiné-Bissau, por exemplo, entra um presidente, é golpeado, o próprio Congo, que pensamos que depois de Tshisekedi, durante muito tempo lutar, porque aliás uma luta começa com o pai dele, pensamos que a situação do Congo deverá estabilizar, temos novamente problemas no leste. Quer dizer, penso que enquanto nós eu não falo aqui de ruptura com os demais países, porque hoje é impossível falarmos de ruptura. Mas é preciso nós afirmarmos acordos, mas também salvaguardarmos o que é nosso. Portanto, colocarmos aqui, sobretudo, os interesses, sempre estamos aqui a falar dos recursos humanos, em primeira instância. Porque mais do que erguer, por exemplo, instituições, vamos aqui falar financeiras, escolares, etc. Enquanto nós não colocamos o homem no centro, ao exemplo, aquilo que aconteceu, como se diz sempre na Europa, o humanismo, né? Colocar o homem no centro do continente africano. Esquecer o terrorismo. Depois, nós vamos ter problemas. Porque a questão do terrorismo acontece porque é descontentamento. As pessoas são financiadas, eu não tenho essas condições, as pessoas são aliciadas, recebem e criam estabilidade no país. Mas imagine se os líderes, né, os líderes africanos tivessem a dar o mínimo da sua população, o mínimo para a sua população.
as pessoas teriam desenvolvido a consciência nacionalista ou patriótica do país. Porque nós, muitas vezes, e isso acontece sobretudo com os jovens, porque o jovem, aliás, como dizia o Dom Franco, a palavra juventude significa mesmo inquieto. Porque ele quer realizações, cada um de nós aqui tem as suas ambições. Tanto quer se realizar. Agora, como uns vão veredando, né, em práticas boas, ou uns em práticas um pouco mais, que não aprovamos. Mas agora, isso tudo acontece por quê? Porque, como já fiz menção, os líderes africanos quase que não conseguem satisfazer aquilo que são os anseios da juventude. Apesar dessa riqueza toda, algumas soluções foram aqui dadas. E eu penso que é uma questão que o Ngomambuta quase que não referiu. Nota que nós temos várias províncias, a começar, por exemplo, de Cabinda, Zaire, Ubengo, Luanda, o Kwanza Sul, Namibe. Temos várias províncias ao longo da costa. Por que não, por exemplo, uma dessas províncias colocar, por exemplo, uma escola pescatória? A nível médio ou básico. E quantas pessoas poderão empregar essas, por exemplo, primeiro, formação, depois criar indústrias pescatórias nessas províncias todas. Por exemplo, eu vou muito aos Aires, sobretudo ao município de Nzeto. Nota que hoje, por falta de emprego, porque o Nzeto não tem nada, é deserto, se diga aqui de passagem, os jovens, de manhã, vão, por exemplo, na pesca. Pega aquele peixe que vão vendendo. E o Nzeto hoje é rico, um município rico em termos pescatórios. Mas os jovens estão ali. E quando esses jovens, por exemplo, se manifestam, estão conotados como indisciplinados ou arruaceiros. Mas é preciso nós encontrarmos soluções para essa situação toda. Porque o país tem essa riqueza, não obstante, por exemplo, a questão da industrialização. Não, nós temos províncias aqui que devemos colocar, por exemplo, indústria de transformação, por exemplo, da laranja, sumos, etc. As laranjas estão a se estragar, portanto, as estradas estão mal, as vias de comunicação estão mal. Então, tudo isso, quando não acontece, o que é que o jovem faz? E nós sabemos que a África é maioritariamente um continente constituído por jovens. Então, o que nós queremos, que soluções é que os líderes africanos adotam para os jovens? Estamos aqui a falar, por exemplo, a nível do futebol, desporto no geral. Os africanos, quando se vão para a Europa, brilham. Por que não brilham aqui? O que se passa? O europeu, o africano, quando vai estudar fora, também brilha, que se diga aqui de passagem. Mas por que nós não brilhamos aqui? Então, não estamos preocupados, os líderes não estão preocupados com a questão, por exemplo, de fuga de cérebros. Isso não lhes preocupa, isso não lhes envergonha. Em Angola não existe. Mas até Fuga de cérebros? Não. A maior parte, e que se diga aqui, e isso se calhar é uma questão de vergonha. Muitos jovens que vão estudar, e Angola gasta muito dinheiro com a questão de bolsa de estudo. Mesmo essas bolsas de mérito, que agora estão ali, 300 bolsas de mérito. Muitos jovens bolseiros, quando vão, já não voltam. E quando voltam, ficam no desespero. Luís, há muitos jovens que estão nas instituições privadas como professores, são jovens bolseiros. Porque o país gastou dinheiro para formar esses jovens e não criou um plano para a absorção. E muitos dos jovens estão, graças, que se diga aqui, às instituições superiores que recebem esses jovens. A maior parte deles foram bolseiros. Por quê? Porque o país só está a mandar. O importante é mandar. Não sei se há dividendos. Pois, eu não sei se há dividendos de quem manda. Você sabe? Porque os resultados não são viáveis. Os resultados não são visíveis. Portanto, nós temos vários jovens ali formados, porque não se criou esse plano. Enquanto que nós, naquilo que é Angola Real, por exemplo, há falta de quase tudo. Então, por que não criarmos? Estamos a formar para isso, e porque até, quando nós mandamos alguém para uma bolsa, a formação deve ser direcionada em função das necessidades. É agora que estamos a pensar nisso, com esse projeto das 300. Mas aquele é um programa específico. Deveria haver ainda aqueles também que querem ter a sua formação de forma livre. Doutor, é o seguinte. Primeiro, estamos mesmo também já a finalizar, estamos na reta final, vamos para as considerações. É importante que se perceba que ao longo do continente africano cria-se projetos para a juventude. Eu, por exemplo, fiz uma formação em Cabo Verde em 2014 e 2011, a terceira e a quinta Universidade Africana de Trabalho Global da Juventude, onde vinha a juventude de vários continentes para fazer trabalho globais, em simultâneo toda a juventude no mundo. Mas o que acontece dentro? Ficamos na condição de África como mendigos, que quem deve financiar só são
eles. Ou então os Estados financiam, mas quem tira dividendos são eles. E vem na ótica da União Europeia, por exemplo, nós queremos ajudar a África. E eu perguntei nessa cimeira, vocês querem ajudar a África? Sim, queremos. Como? Não, estamos a dar formação. Disse, não. Vocês ajudariam a África se mobilizassem os quadros sêniores da África lá no vosso continente a voltarem e transformarem o nosso continente. Ali sim, eu aceitaria na vossa ajuda. Porque vocês não estão para ajudar, vocês vêm buscar o nosso dinheiro e levam para continuar a manutenção do poder que vocês dizem supostamente ter. É isso que nós não queremos na África, mas precisamos ter a petulância, enquanto cidadãos do continente africano, assumir isto. Mas os chefes de Estado não conseguem, coitados. São utilizados em grande parte como marionete. Coitados. Porque se eles se mexerem, vão apanhar golpe de Estado. Então precisamos entender, nós que estamos aqui de fora, precisamos assumir esse casaco e darmos o peito à bala, não com lutas de guerra, não, mas vamos assumir os nossos espaços e aprendermos a defender aquilo que nós temos com hombridade. É isso que nós precisamos para o nosso continente. O vosso 1 minuto vai a quem ou a que setor? Eu não sei. Eu acho que eu vou terminar, vou fugir um pouco daquilo. Até para quando a África, né? Até o momento em que nós não recebemos fardo mesmo. Estou a falar de fardo de roupa. Até o momento em que nós também pegamos aqui a nossa roupa, enviamos, por exemplo, para a Europa, né? Como fardo. E não apenas pegamos aquele fardo para aqui. Penso que ali estaremos a ver que o continente africano está a desenvolver. Okay. O meu 1 minuto, primeiro precisamos entender que a juventude africana até 2050 se estima em atingir em 2,5 bilhões de habitantes, maioritariamente de 14 a 24 anos de idade. Nesta faixa etária, nós precisamos termos os projetos de África para africanos, com africanos, de africanos. Passo o pleonasmo. Por quê? E a União Africana deve aprender a mudar o torno do seu funcionamento. Ou trabalha para o chefe de Estado, ou trabalha para a população africana. Precisamos assumir isto. A União Africana precisa de reforma, e eu repito aqui, que se reforme e que coloquem pessoas que estão comprometidas com o continente africano a dirigir o continente, nessa ótica, com capacidade de dizer ao chefe de Estado, estás a proceder mal, sai, deixa o país. É isso que nós precisamos. Muito obrigado. Nsambo Vicente, muito obrigado pela vossa presença. Nós agradecemos, esperamos contar mais vezes.